pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de Westworld, o filme original de 1973. Conhecido no Brasil como Westworld, onde ninguém tem alma. O que é um título bem brasileiro se for pra chamar de alguma coisa, né? Westworld é um filme sobre um parque temático onde gente rica pode ir numa recriação de faroeste e basicamente pode fazer qualquer coisa que quiser lá porque todos os habitantes são robôs. O problema começa quando os robôs começam a dar defeito e começam a matar os humanos também. O filme é uma mistura de gêneros muito boa, tem ação, faroeste, ficção científica e também suspense e terror ali no meio. O filme foi dirigido e escrito por Michael Crichton, que é mais conhecido por ser o escritor do livro do Jurassic Park. Porque é aquilo, tem alguns autores que têm alguns elementos bem recorrentes nos seus trabalhos. No caso do Crichton, é uma coisa bem específica de ter um parque temático onde as atrações matam os convidados. Sejam essas atrações robôs ou dinossauros, isso sempre acontece. Eu tô muito ansioso pra ver a versão do Michael Crichton do Magic Kingdom, pra ver o Mickey Mouse perseguindo as pessoas com uma serra elétrica, ia ser ótimo. O Westworld gerou uma continuação flopada em 1976, chamada de Future World, e o que é mais conhecido, a série da HBO, que saiu um tempo atrás e é uma das melhores séries que eu assisti nos últimos anos. A série é o melhor tipo de remake que tem, porque ela só pega a ideia do filme original e usa de um jeito completamente diferente. Tem alguns elementos que são iguais, que são meio reutilizados na série, que eu vou mencionar quando chegar neles, quando eu estiver falando da trama, mas o filme, como tem só 1h30, obviamente é muito mais simples e direto ao ponto do que a série é. Ok, agora eu vou falar sobre a trama e estejam avisados, vai ter muitos spoilers, mas é spoiler só do filme, não da série. O Westworld começa com um tipo de comercial da Delos, que é a empresa por trás do parque temático. O comercial é feito nesse estilo de TV antigo, com uma razão de aspecto quadradona, e tem umas entrevistas com um enquadramento estranho, com uma galera que voltou dos parques. Basicamente, se estabelece que tem 3 parques temáticos. Além do Westworld, que é o faroeste, tem também o Medieval World, que replica a Inglaterra medieval, e o Roman World, que replica Pompeia antes da destruição. E aí ele fala o slogan da Delos, que é alguma coisa do tipo: venha para os parques da Delos, nós temos umas boas férias pra você. E aí começa o filme de verdade. O filme começa com esse plano ótimo de paisagem refletindo no óculos do piloto de uma nave. Tem uns efeitos de projeção aqui e ali que são ok. Basicamente a cena é uma navezinha flutuante levando novos clientes pro parque da Delos. Aí tem até um plano maneiro de miniatura da nave pousando. Ali a gente conhece nossos dois protagonistas, John Blaine e Peter Martin. O Peter tá indo pela primeira vez pro Westworld e tá meio ansioso assim, mas o John já foi várias vezes, então ele tá suave, tá tranquilão. E os dois atores, o James Brolin e o Richard Benjamin, estão muito bem. Eles não têm muito o que fazer com os personagens que não seja o novato ingênuo e o veterano transão, mas eles estão muito bem no filme. Essa trama principal dos dois é mais ou menos aproveitada na série da HBO também nos personagens do William e do Logan, com a diferença de que o John e o Peter são amigos de verdade, enquanto o William e o Logan ficam antagonizando um ao outro ao longo dos episódios. Então passa um vídeo explicando os parques e a câmera começa a focar em outros personagens secundários que a gente também acompanha ao longo do filme. Os clientes chegam e pegam esses carrinhos para ir para cada parque. Essa cena estabelece que os androides são praticamente perfeitos tirando pela mão, que a mão deles ainda não foi aperfeiçoada pelos técnicos. A direção do Crichton aqui me lembra um pouco o John Carpenter, principalmente em filmes tipo Escape de Nova York, que ele foca menos em ação e em porrada e mais em construção de atmosfera e ambiente. E os dois filmes têm um ritmo bem devagar, assim. Nessa cena dá pra ver muito bem isso na direção do Crichton, porque ele se dá o trabalho de mostrar os 3 carrinhos, cada um indo pra um parque, e os personagens principais estão em um carrinho só, os outros é só um monte de figurante ou secundário, sabe? Tipo, nem precisava estar aquilo ali. Aí tem uma montagem mostrando os dois principais e um cara cheio de óculos que tá indo com eles pro Westworld, se arrumando, né, colocando o figurino de faroeste. E é muito bom como o filme intercala entre o silêncio sepulcral atmosférico da cena anterior pra uma trilha sonora super exagerada, tocando aquele country pesado, antigão, tipo, olha o faroeste, a gente entrou no faroeste agora. Eles chegam no Westworld e alugam um quarto de hotel. Aí tem um plano de detalhe na mão do gerente do hotel que mostra a mão dos androides como ela é meio zoada. Isso é uma coisa meio curiosa, porque isso acaba não sendo muito relevante pro filme, considerando a quantidade de destaque que eles dão pra isso no começo. Os dois protagonistas conversam um pouco e eles estabelecem que o Peter é um advogado que acabou de passar por um divórcio ruim. Isso é praticamente a única caracterização ou menção à vida dos dois fora do parque, e de resto eles são caracterizados pelas ações que eles tomam no parque. Esse cara aleatório de óculos continua aparecendo ao longo do filme. Ele inclusive chega a virar o xerife da cidadezinha do Westworld, e você acha que ele vai fazer alguma coisa, mas ele só some do filme na metade e você não sabe o que acontece com ele. Como eu disse, uma das melhores coisas desse filme é a ambientação. E não só a ambientação do Westworld, mas também dos outros 2 parques e do parte de fora do parque também, que são os bastidores, os técnicos. Eu me pergunto se eles realmente construíram todos esses sets ou se eles só falaram, cara, a gente tem um set romano sobrando ali do filme tal, um set medieval sobrando ali do filme tal, vamos só juntar essa porra toda e fazer um filme, cara. Mas brincadeira à parte, eu acho bem notável
com uma ambientação muito específica pra você saber que aquilo não é um faroeste de verdade, é um parque temático que finge ser um faroeste. Eu acho que o principal que causa essa impressão é a presença de cena dos figurantes e dos atores de apoio. Eles geralmente ficam lá no fundo, parados, ou se mexendo o mínimo possível, o que dá uma impressão muito boa de artificial pro lugar. Aí tem essa cena ótima que o Peter pede um martini de vodka com limão pro barman e o robô só fica olhando com cara de nada pra ele. Acho que é isso, né? Todo mundo tem aquele amigo que vai pro boteco copo sujo do cacete e pede um Sex on the Beach ou alguma porra dessas. Quando os dois principais estão no salão, a verdadeira estrela do filme aparece, que é o Yul Brynner. O Yul Brynner é um ator russo conhecido por fazer um dos protagonistas dos Sete Homens e um Destino original. O personagem do pistoleiro dele aqui é praticamente uma versão malvada do personagem dele, do Magnificent Seven. E isso é muito descarado, porque até o figurino dos dois é igual. Nessa primeira cena, ele realmente parece um animatrônico de parque da Disney, assim. O movimento dele, o tom de voz, até o timing entre as falas, é uma coisa bem mecânica e é perfeito. Ele realmente parece um NPC de videogame, e isso numa época onde videogame era isso. Um crédito pro pessoal do figurino também, porque a lente de contato que o Yul Brynner usa o filme inteiro dá um efeito muito perturbador nele, aquele olho brilhando, bizarro. E de novo, voltando pra série, o personagem do pistoleiro malvado vestido de preto é a grande inspiração pro personagem do Ed Harris. Basicamente o que o pistoleiro faz é entrar no bar e ele começa a zoar o Peter, porque ele é um robô programado pra fazer os clientes duelarem com ele. Eventualmente eles duelam, mas como todos os robôs da Delos são programados pra perder, o Peter mete bala no Yul Brynner. Eu acho os efeitos de sangue bem surpreendentes aqui. É tudo muito exagerado, com aquele vermelho vivo, parece um filme de giallo. Até aí tudo bem, tá tudo bem legal e interessante, mas infelizmente é a partir daí que o filme começa a ficar bem estranho. Não é nem que fica ruim, porque o filme é bem divertido na real, só que esse é o tipo de filme que quanto mais você pensa sobre ele, menos ele faz sentido. A primeira coisa é que a Delos tem essa política, nenhum cliente pode se machucar no parque, o que significa que nenhum robô vai machucar os clientes. Aí tem uma cena que o Peter pergunta, como que os clientes não vão machucar os outros clientes? E o John responde que as armas têm um sensor de calor, elas não atiram em quem tem corpo quente, só nos robôs que têm corpo frio. Mas e nos outros dois mundos onde não tem arma de fogo? Onde é tipo espada. Se no mundo medieval um cliente achar que o outro é um robô e tentar afiar a espada nele, o que acontece? A espada detecta o calor e vira pro lado? Eu acho que isso não acontece. E isso fica pior ainda porque a próxima cena, depois disso, é justamente uma olhada no mundo medieval. Eu gosto disso, na verdade, que apesar do filme se chamar Westworld e os dois protagonistas estarem nesse parque, o filme também é sobre a Delos e sobre essas subtramas que acontecem nos outros parques também. Principalmente esse moço que tá no parque medieval, que tem um caso com a rainha e acaba marcando um duelo com um cavaleiro negro. Karina chegou. Você assistiu o Westworld do filme original? Assisti. O que você achou? Achei legal. Você consegue desenvolver mais do que isso? Não muito. John e Peter então vão pra um puteiro. O John imediatamente contrata umas robô prostituta quando começa um assalto ao banco do lado de fora do lugar. O Peter quer ir participar, mas o John fala, deixa pra lá. Agora eu tenho que intervir. Eu acho um absurdo os caras pagando $1000 pra experiência do faroeste pra ir num puteiro. Amigo, ir no puteiro você consegue ir em qualquer lugar. Vai assaltar a porra do banco que isso você não consegue fazer em outro lugar, não. Enfim, o que acontece é que eles vão lá transar com as robôs. E aí tem um plano muito perturbador da robô de olho aberto no meio do ato, que já mostra que tem alguma coisa errada começando ali. De noite, os técnicos da Delos vão pegar os robôs que morreram no tiroteio pra consertar. Aqui a gente é apresentado para o personagem do programador-chefe, e ele tá reclamando que tem muito robô dando defeito no parque. Os diretores, ou sei lá o que eles são, se reúnem numa sala, e o programador fala que os robôs estão quebrando cada vez mais e que parece uma doença. O filme então mostra o seu atestado de anos 70, tirando o bigode do Richard Benjamin, quando um dos cientistas não acredita que possa existir algo como um vírus que infecta computadores. E aí o programador-chefe responde que isso é possível porque eles não sabem exatamente como os robôs funcionam. Quando o seu programador-chefe do seu parque de tecnologia não sabe como a tecnologia funciona, é tipo abrir uma pizzaria onde o seu chefe não sabe exatamente fazer uma pizza. Sério, alguém nesse cenário tem que ser demitido. Todo mundo nesse cenário tem que ser demitido. O que esses caras fazem o dia inteiro aí? Eles jogam Uno? No começo do segundo dia, o pistoleiro invade o quarto de hotel dos dois amigos e o Peter mata ele outra vez, dando tiro no cara até ele cair pela janela. E então ele é preso, porque é realmente isso que o cliente espera pagando $1000 por dia. Ok, eu sei que isso é tipo um incentivo pra fazer os jogadores fazerem uma fuga épica da cadeia ou alguma coisa assim. Mas assim, eu pessoalmente ficaria puto se eu tô jogando um jogo e eu quero fazer uma playthrough onde eu sou o cara do bem e o jogo me obriga a matar o xerife e explodir a cadeia. Os dois vão então pro meio do deserto, onde eles são atacados por uma cobra robô que consegue morder o John, mesmo ela sendo programada pra sempre errar o bot. A Delos então, como toda boa empresa, vai lá providenciar cuidado médico pro cliente que se feriu.
Não, é zoeira, eles deixam um cara lá com os buracos no braço mesmo, ele que se foda. O que o programador-chefe faz é mandar alguém analisar o que tá de errado com a cobra e ninguém descobre o que tá de errado com o robô. Ele então tenta fazer uma ligação, o telefone não funciona e ele reclama que nada funciona nesse lugar. Gente, isso é tipo os bastidores do Terra Encantada, porque realmente nada funciona nesse parque. Os caras não conseguem nem colocar uma linha telefônica pra funcionar e querem administrar um lugar com um monte de robô, cara. Os programadores então acham que é prudente começar uma briga de bar depois que um dos clientes foi ferido por um dos robôs. Essa cena é até divertida, mas é impossível distinguir quem tá batendo em quem é robô e quem é humano. Corta pros programadores colocando uma nova visão infravermelha e o áudio melhorado no robô do Yul Brynner. E de novo nessa cena efeitos bem legais, alternando entre o ator que tá deitado na maca e um manequim com a cara dele. Mais robôs continuam dando defeito, mas o pessoal da Delos acha que se desligar o parque agora vai afetar a confiança dos clientes. Sabe o que mais vai afetar a confiança dos clientes? Enfiar uma espada na barriga deles! E no terceiro dia no parque tudo vai pro caralho. E o Crichton consegue construir muito bem esse clima. Todos os ambientes que antes eram vivos e cheios de gente estão desertos, então você já sabe logo de cara, nossa, vai dar merda, é agora. E a construção é bem lenta, de novo. A gente vê o cara lá no mundo medieval se arrumando, descendo pra comer, aí o Cavaleiro Negro enfrenta ele, e até aí tá tudo normal. Só quando o robô começa a vencer a briga que tem sinal de que algo tá errado. E é tudo feito sem trilha sonora nenhuma, só com o som ambiente, o que deixa mais desconfortável ainda. E aí o Yul Brynner aparece de novo e atira no John e acaba matando o cara de verdade. E é bem tenso, porque é a primeira vez que a gente vê o Yul Brynner rir. Essa é uma cena muito bem feita por si só, mas ela é bem problemática porque eles nunca explicam como que a arma do pistoleiro agora tá funcionando contra humanos do nada. Aparentemente tinha uma cena que foi cortada que mostrava o robô tirando o detector de temperatura da arma pra ele conseguir matar o humano agora. Eu entendo que eles tenham tirado essa cena pra deixar a cena mais tensa e mais surpreendente quando o John morresse. Mas eles meio que estragam isso também, porque logo antes do pistoleiro atirar no John, a gente vê o Cavaleiro Negro matando o cara lá no mundo medieval, então a gente já sabe que os robôs agora estão malucos. Você meio que já espera que o pistoleiro vai conseguir atirar nos caras agora. Quando os programadores mais geniais do mundo veem o que aconteceu, eles decidem desligar toda a energia do parque. Mas eles esquecem que os robôs têm bateria interna. Pra piorar a situação, a sala dos programadores tem uma porta que abre eletronicamente, que aparentemente é sala da vácuo, e não tem um duto de ar nem nada nessa porra dessa sala. Eles todos ficam presos na sala e morrem sufocados! Sério, você nem precisa de uma revolução das máquinas pra isso não fazer sentido. Se um motorista bêbado bate num poste com um transformador e tira energia do lugar, ele matou todos os programadores da Delos. É fácil assim. Então o inevitável acontece, que os robôs piram e saem matando todo mundo em todos os 3 parques. O filme então vira basicamente o Peter fugindo do Yul Brynner por uns 20 minutos, e isso é muito mais legal do que parece, na verdade. Porque são os minutos mais tensos do filme, e o Crichton consegue deixar tudo bem interessante com o jeito que ele filma as coisas. Vale notar também que a visão de Android do pistoleiro é o primeiro uso de computação gráfica em qualquer filme no mundo. E assim, mesmo ela sendo bem antiga, ela funciona bem até hoje pelo estilo dela. O Peter encontra um técnico da Delos no caminho e pede ajuda. E o técnico fala que você pode tentar jogar ácido nele, mas sei lá, fudeu. E depois ele morre com os tiros. E essa é a única cena que o negócio da mão vem à tona, porque quando o Peter chega, ele tem que mostrar a mão pro cara pra mostrar que não é um robô. Igual eu falei, é uma coisa que teve bastante destaque no começo do filme pra uma cena bem qualquer coisa aqui no final. Eu achei que isso fosse ser mais relevante do que foi. O Peter foge pro mundo romano e depois desce pros bastidores da Delos. A fotografia nessa parte tem uns planos bem fodas, com uns corredores longos, sombrios e vazios, assim. Aliás, onde estão todos aqueles trabalhadores que estavam aí antes? Todo mundo morreu sufocado também? E a trilha sonora, de novo, é muito boa e usada de um jeito sensacional. Quando o Peter tá correndo pelos cenários, é só som ambiente. Mas depois, quando mostra o pistoleiro passando pelo mesmo lugar, vem uma trilha de piano pesada e bem distoante, assim. A atuação do Yul Brynner como robô maluco que persegue o protagonista com toda a calma do mundo aqui é uma base bem clara pra tanto o Exterminador do Futuro quanto pra, sei lá, o Michael Myers. O Peter eventualmente consegue jogar ácido na cara do robô e a maquiagem faz um trabalho ótimo de deixar ele com uma cara meio derretida. A fuga finalmente leva eles pro mundo medieval, onde o pistoleiro se confunde olhando pra uma tocha e o Peter taca fogo nele. Essa cena toda toma seu tempo, é bem devagar e tem um suspense muito bem construído. E é aquilo, se tem um efeito que nunca falha em impressionar, é aquele clássico cara pegando fogo. Mesmo que dê pra ver que o pistoleiro trocou da roupa de faroeste pra aquele traje de proteção contra fogo muito grosso, ainda assim funciona porque é divertido ver essas coisas. O Peter, sem mais o que fazer, fica explorando o cenário cheio de gente, cheio de robô morto, até ele achar uma mulher pedindo ajuda na masmorra. Ele decide dar água pra mulher por algum motivo e ela fala que não, e aí ela dá curto-circuito porque ela era um robô o tempo todo.
é meio peculiar, porque tinha um monte de robô bebendo uísque no faroeste um tempo atrás, mas essa altura do campeonato não importa mais se o robô consegue beber água ou não, porque todos os programadores já se mataram sufocados dentro de uma sala mesmo. A última cena é a carcaça do pistoleiro, ainda indo atrás do Peter, caindo e quebrando a cara e mostrando aquela carcaça robótica toda. E aí o Peter senta na escada todo desolado e sozinho, e aí toca de novo aquele slogan da Delos de fundo. Nós temos umas boas férias pra você, ou alguma coisa dessa. Funciona mais ou menos igual o final de Cloverfield, que você vê 1h30 de desastre e no final termina com tive um ótimo dia. É mais ou menos isso. E esse foi o Westworld, onde ninguém tem alma, que podia muito bem se chamar Westworld, onde ninguém tem cérebro, porque eu tô pra ver uma equipe de técnicos e programadores mais incompetentes do que a da Delos. Falando sério, é um filme que eu gosto muito, eu acho a ideia muito foda e eu gosto muito dos aspectos técnicos também, desde a atuação até o visual e o design, principalmente nas partes mais de ficção científica. E eu tenho que destacar também a direção de arte do filme, principalmente o uso de cores. A Delos usa as cores primárias para representar cada parque, que é o que a gente vê na logo deles, e até naquela cena com os carrinhos do começo. E essas cores basicamente definem o visual do lugar e também o figurino dos personagens que estão lá. O cara no mundo medieval usa vermelho, praticamente toda a decoração do castelo é vermelha também. A mulher que tá no mundo romano usa amarelo, que também é a cor predominante do lugar. O Peter, o cara de óculos e vários outros personagens usam azul no Westworld. O caso do Peter é ainda mais interessante, porque ele começa o filme vestido de bege, porque ele não tá muito interessado ainda. Mas depois que ele mata o pistoleiro pela primeira vez, ele usa azul o resto do filme, porque agora ele meio que já tá inserido no Westworld. Também tem aquela velha regra do cinema que é vermelho significa perigo, o que eles usam muito bem aqui, porque tanto quando o Cavaleiro Negro e o pistoleiro aparecem no final do filme, na cena que eles matam alguém, eles são apresentados na cena em um cenário predominantemente vermelho. Eu acho que a pior coisa desse filme mesmo são alguns elementos do roteiro que eu já mencionei. Mas assim, eu gosto de pensar que assistir esse filme é lentamente perceber que o pessoal da Delos não tem ideia nenhuma do que eles estão fazendo. E o que eu acho mais surpreendente dessa história, desse roteiro, é que ele não trata muito daquele ângulo de os robôs estão criando consciência, eles estão virando formas de vida independentes. Isso fica tudo meio que subtendido só. Tem alguns aspectos, tipo a rivalidade que o pistoleiro cria com os dois protagonistas, o sorrisinho que ele dá quando ele finalmente mata o John, e outras cenas, tipo a serva no mundo medieval que dá um tapa no cara que agarra ela. Isso tudo mostra que os robôs estão criando uma consciência e lembrando de vidas passadas, mas é tudo muito sutil, não é jogado na sua cara. Por causa desse roteiro que é meio bagunçado, eu acho que o filme acaba não alcançando todo o potencial que essa ideia tem. E a HBO fazer um remake em forma de série é uma das melhores coisas que podia ter feito com essa franquia, porque ela tá explorando todas as facetas dessa história. E mesmo assim eu recomendo bastante esse filme, porque eu acho ele bem atmosférico, muito bem feito, e eu me divirto bastante com ele. Então é isso, pessoal, esse foi o Westworld. Se você gostou do vídeo, faça nos comentários, deixa seu joinha aí, se inscreva no canal e comente o que você quer que a gente faça vídeos, tanto na sessão Trashback quanto no nosso quadro normal. E é isso aí, até a próxima!